Olá, galera do Slowcast, bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. O meu nome é Lucas Guide. E o meu nome é Matheus Guide. E nós estamos aqui hoje para falar sobre um possível desmembramento do Facebook. Esse desmembramento foi anunciado já como possível medida de uma das pré-candidatas à presidência dos Estados Unidos, a democrata Elizabeth Warren, e desde então parece que os ânimos do Zuckerberg começaram a aflorar. Matheus, o que você trouxe para a gente sobre isso essa semana? Bom, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que é o Facebook, né? O Facebook é uma empresa criada em 2004 por um rapaz chamado Mark Zuckerberg, que ficou tão famoso depois disso. Um cara chamado Eduardo Saverin, que é brasileiro, inclusive. O Andrew McCollum, o Dustin Moskovitz e o Chris Hughes. Caramba, 5? 5 pessoas, 5 estudantes de Harvard, que a ideia principal de início era você fazer um aplicativo, uma plataforma de relacionamento, de amizade com estudantes de Harvard. Então, inclusive, foi fechado de início só para esse tipo de estudante. Foi em 2004, recentemente, faz 15 anos. Nossa, nem parece. Nem parece. E hoje já é uma das 4 maiores indústrias de tecnologia do mundo. O headquarter do Facebook hoje fica em Menlo Park, nos Estados Unidos, na Califórnia. Hoje, qualquer pessoa que tenha 13 anos ou mais pode ter uma conta nisso. 13 anos? 13 anos ou mais. Assim, depende. Se você colocar 12 lá, não vai ou não tem opção? Eu não tentei. Quando eu fiz e já tinha 18. Mas, enfim, isso depende também de cada país, né? Cada país tem as suas leis próprias. Mas, assim, já é possível, se você tem 13 anos ou mais, que inclusive que é surreal. Eu não me imaginava com 13 anos mexendo no Facebook. Mas tudo bem. Essa empresa, como eu já disse, foi criada em 2004 e em 2012, 8 anos depois, já estava sendo avaliada a 104 bilhões de dólares, pra você ter uma noção. 104 bilhões? 104 bilhões de dólares, então Caramba. Alguma coisa de importante tem nisso, né? Teve um apelo muito grande. A proposta de valor de início da plataforma, e até hoje, como eles ganham dinheiro com isso, é simplesmente com anúncios na tela e no newsfeed de cada usuário. Então você quer anunciar um produto, você vai colocar o seu produto no Facebook. Com patrocinados, um negócio assim. Aquele negócio chato que você tem que colocar, não gostei, e tem que explicar o porquê não gostou, sabe? Então é mais ou menos isso. O Facebook hoje também não é só a plataforma, eles têm outras subsidiárias, inclusive tem umas 30, mas as mais famosas que o povo já usa é o Instagram, né, que foi comprado em 2012 por eles por 22 bilhões de dólares. O WhatsApp, que todo mundo hoje usa, eu tenho a impressão que hoje a galera nem sabe que existe mais ligação e SMS, né? Então, o WhatsApp foi comprado a preço de banana em relação ao valor de mercado do Facebook na época, entendeu? E hoje é usado como mecanismo de conversas e ligações de, sei lá, por um monte de gente, assim, bilhões de pessoas. E o Messenger também foi comprado em 2011 e só em 2015 ele se tornou um aplicativo à parte do aplicativo do Facebook. Ou seja, você vai ter que baixar 2 aplicativos, você não vai conseguir fazer isso por um só, entendeu? Em relação a dados, mais ou menos é isso. Mas qual é o problema que está acontecendo, Lucas? Então, cara, pelo que rondou essa semana aí nos noticiários, a pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, né, que já vem até fazendo campanha e vem sendo uma das possíveis concorrentes aí nas primárias, Elizabeth Warren, que hoje é senadora, né, pelo estado de Massachusetts, já foi professora de Harvard, enfim, já tem todo de Harvard, inclusive? Será que ela usou? Será que, na verdade, ela não foi bloqueada e aí de alguma forma... Excluíram a conta dela. A diferença dela é que ela terminou a faculdade, o Zuckerberg pulou, não terminou a faculdade. Não tá compensando terminar, não. E essa Elizabeth Warren aconteceu o seguinte, ela vem se manifestando publicamente sobre a possibilidade de, caso ela vença as eleições, em criar um novo marco regulatório, né, que é um conjunto de leis aí que buscaria reverter algumas fusões que foram feitas por algumas empresas grandes, essas grandes empresas de tecnologia, como, por exemplo, essa que você comentou, né, essa aquisição do Facebook, comprando o Instagram, comprando o WhatsApp. Então, tentar reverter isso, né? Um dos cofundadores do Facebook já também falou várias vezes. Chris Hughes lá, né? Ele falou já várias vezes, olha, eu fui um dos fundadores e vejo que parece que hoje em dia os cliques ou a publicidade, né, vem importando muito mais do que aquilo que nós conversávamos na época da faculdade, sabe, de ter uma rede social que pudéssemos falar sobre nossas vidas, pudéssemos compartilhar o momento, enfim. Então, ele abandonou a empresa, vendeu todas as suas ações, já acertou judicialmente o problema, mas
ele já também vem falando abertamente sobre essa possibilidade e vem recomendando, por sinal, né, que tenha algum tipo de quebra desse monopólio, não só da Facebook, mas de outras empresas. Não sei se você viu, mas esse Chris Hughes fez parte da campanha do Barack Obama nas 2 eleições. Será que, de alguma forma, imaginava que talvez um candidato democrata poderia tocar nisso, né? Porque foi um representante dos democratas que conseguiu chegar à presidência. Ele é um cara muito próximo do Mark. Se você jogar o nome dele no Google, você vai ver muitas fotos dos dois juntos na época. Eles moravam juntos, né? Eles eram roommates. Que é muito comum nos Estados Unidos, né? Você fazer essas faculdades e ficar como se fossem internos, né? Você mora no campo. Parece que os dados vêm mostrando de fato essa dominação, né? Por exemplo, teve um dado publicado pela PwC, que é a chamada PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa assim, de auditoria, de consultoria nos Estados Unidos. E essa empresa mostra que o Facebook e o Google, ambos, né, eles juntos, eles dominam cerca de 60% de todos os anúncios online. E hoje nós sabemos que os anúncios, eles basicamente atingem a todos, né? A capilaridade deles, né? Todo mundo hoje tem um contato ou acesso a um celular, tem uma conta em uma dessas empresas, até mesmo para você poder baixar aplicativos, utilizar de forma integral o celular, você precisa de uma conta, de um e-mail. Então essas publicidades elas chegam a todos, né? Hoje é uma publicidade muito refinada, né? O engraçado é que os usuários que vieram, as pessoas que nasceram depois da formação do Facebook e do Google, eles acham que isso sempre esteve por ali. Mas lembra que na nossa época não tinha, aqui no Brasil pelo menos era o KD para pesquisas e o Orkut, né? Porque a Google, né, na verdade, a Google é uma das subsidiárias grandes agora de uma holding chamada Alphabet, que, enfim, concentra quase tudo que você possa imaginar, né? Dono do mundo. Dona do mundo. E o buscador, que é o buscador do Google, lembra, no início, quando começou a aparecer, ele também tinha essa prática, que está tendo agora o Facebook, né, de comprar os seus concorrentes. Então vai adquirindo seus concorrentes, se não consegue adquirir, ele tenta criar algum tipo de forma de bloquear o acesso. Então, o Google já foi acusado várias vezes de tentar entrar em parceria com grandes empresas e ser o buscador oficial. A Facebook agora adquirindo outras empresas de redes sociais por valores absurdos aí na casa dos bilhões. Então isso vem colocando essas empresas na mira de legisladores, reguladores norte-americanos, né? Inclusive, um conjunto de advogados, promotores, vem investigando já essa atuação dessas empresas há um bom tempo, em vários estados, por sinal. E isso vem tocando, né, numa parte sensível que é, poxa, como que uma empresa como a Facebook, ou a Google, ou a própria Amazon, né, que vem também entrando nesse rol de empresas gigantes, como que elas criam uma distorção no mercado, né? Não tem como ignorar isso. A sociedade, a gente está acostumado a entender empresas como produtos físicos, né? Essa ideia de empresas de tecnologia que ganham caminhões de dinheiro sem a gente saber com o que eles estão vendendo, na verdade, é muito engraçado. Ninguém pensou sobre isso, as consequências disso ainda. Claro, e essas empresas elas vêm entrando, né, nessa chamada lei antitrust, que é uma lei, claro, ela se apresenta de várias maneiras em cada país tem um tipo de como criou esse arcabouço jurídico, mas a grande questão é que são leis que proíbem que empresas se tornem gigantes e acabem distorcendo a concorrência, né, distorcendo o mercado, criando práticas anticompetitivas, e isso acaba inibindo a entrada de novos agentes. E aí, como esses novos agentes, por exemplo, sei lá, hoje vamos supor que você queira criar uma empresa que, sei lá, desenvolva uma tentativa de se manter em contato com seus estudantes próximos de você, ou familiares, ou amigos, enfim. E aí isso começa a crescer, você quer chegar ao nível de uma Facebook, só que daí você encontra um conjunto de dificuldades são empresas que já estão no mercado há muito tempo, têm um nome sólido, já tem uma presença muito forte no imaginário das pessoas, já tem muito dinheiro para publicidade. E aí a ideia é a seguinte, se não tiver uma lei que proíba essas empresas grandes de usarem o seu poder econômico a favor de si mesmo para se perpetuar no mercado e não abrir a concorrência, a tendência é que ao longo do tempo a concorrência vá deixando de ter interesse por esse mercado, os investidores comecem a deixar de procurar novas empresas que estão surgindo e elas comecem a concentrar 100% daquilo que se entende por investimento, né? E aí a publicidade vai ser chegando todas nelas. E daí, no final das contas, elas vão se tornar quase tão poderosas quanto governos. Inclusive, aquele próprio cofundador que eu falei para você,
falei para você do Chris Hughes. Facebook, né, o Chris Hughes, já falou várias vezes, olha, o Zuckerberg, ele era um cara no início e agora ele se tornou uma outra pessoa, ele tá simplesmente deixando o poder subir a cabeça, ele hoje, por sinal, é mais forte, tem mais poder do que muitos políticos norte-americanos, muitas lideranças, Se não ele todos, consegue guiar a democracia, né? Engraçado que desde 2005 que não surge uma rede social como o Facebook, entendeu? Depois de 2005, o Facebook ele se tornou tão homogêneo na sociedade que ninguém imagina mais um outro aplicativo entrando no lugar para competir. Claro. E como não tem concorrência dentro desse mercado, está ficando cada vez mais monopolizado, ocorre que o roteiro acaba sempre o mesmo. Então ele é chamado para depor, ele vai, por exemplo, no Senado, e ele fala e responde N perguntas, como aquele escândalo da Cambridge Analytica, lembra? Uhum. Como se fosse o uso de dados para guiar interesses políticos, o Brexit, por exemplo. Venderam 87 milhões, né? Dados de 87 milhões de pessoas. Acusações de interferência nas eleições norte-americanas, em outros lugares do mundo. Então, o Zuckerberg está tendo que responder muito judicialmente sobre isso. Mas parece que nada acontece porque ele continua tendo essa empresa nas mãos e concentrou esse poder. Né? Money is power, né? Como diziam. Pois é. E essa lei antitrust parece que só funciona nos Estados Unidos e na Europa, né? Eu não sei a que ponto a gente chegaria a taxar uma empresa como essa aqui no Brasil. A gente está se preocupando com outros problemas. Parece, claro, esse mundo desenvolvido, né, a Europa tem muito disso, né? Depois você até trouxe alguns dados sobre o histórico disso já. Mas não é de hoje que os Estados Unidos têm, né? Assim, essa lei funciona muito bem na Europa, inclusive o Google já foi multado 3 vezes na Europa, somando as multas que ele já recebeu. Tudo bem que é irrisório em relação ao quanto dinheiro que eles ganham, né? Mas é uma maneira de você frear esse tipo de empresa. É simbólico, né? É simbólico, porém, né? Mas assim, isso já somou coisas de 10 bilhões de euros em um ano e meio, sabe? Sim. Porque eu lembro que na época o Google forçava as empresas a usarem os seus mecanismos de anúncio. Ou seja, se você queria vender um produto, você tinha que usar o anúncio do Google, entendeu? E Sim. Além disso, também teve o caso da Microsoft, né? Que é um pouco já antiga, né? Em 1988, ela foi multada porque ela obrigava as empresas os fabricantes de computadores a colocar o Internet Explorer dentro do computador. E foi engraçado porque na corte eles levaram os advogados que estavam atuando contra a Microsoft, eles levaram até vídeos, na época de 1988, cara, não era nem o Windows 95, né? Eles levaram vídeos na corte e mostrava pro juiz falando assim, olha, é só excluir o aplicativo, é só excluir o Internet Explorer que o computador começa a ficar lerdo. Os ícones começam a sumir, entendeu? Porque na época o Bill Gates negava isso. Eles levaram um vídeo disso e mostraram ao vivo pro juiz. E ele foi multado. E aí, a grande questão o Zuckerberg se posicionou também agora, né? Então, essa própria Elizabeth Warren, ela divulgou uma transcrição de um áudio em que foi divulgado, né? Esse áudio foi divulgado, foi confirmado a veracidade pelo Zuckerberg, e ele disse que dentro desse áudio, estava conversando numa conferência lá com seus empregados, né? Enfim, e foi questionado, falou assim, olha, e esse avanço que a justiça vem tendo sobre a empresa, né? Como ficam nossos trabalhos, como fica a empresa em si. E ele manifestou descontentamento, claro, falou, olha, se for preciso, nós vamos ter que ir à luta, ou seja, nós vamos ter que enfrentar o governo, mas a ideia não é essa, sabe? Então sempre aquele tom moderado, mas dizendo, olha, nós temos aqui bala na agulha, nós temos aqui como devolver o ataque, sabe? Poder eles têm, né? Porque eles têm muito dinheiro, mas assim, eu acredito que os Estados Unidos é um país bem amadurecido em relação a isso, então dificilmente você vai encontrar uma empresa que consiga ter mais voz que o Estado norte-americano. E uma coisa também que foi interessante que ele falou, ele disse o seguinte, um dos argumentos que ele usou. O fato de querer fragmentar essas grandes empresas, achando que vai ser mais fácil de controlar, por exemplo, os rumos da democracia, o tipo de informação e a maneira como essa informação chega aos usuários. Na verdade, segundo ele, isso é até ruim, porque quando tem poucos agentes no mercado, a luta contra essas possibilidades de corromper a democracia, ela se fortalece, porque é muito mais fácil coordenar poucos agentes fortes do que muitos agentes fracos, né? Bom argumento dele. É um bom argumento, claro, ele é um cara super inteligente. Eu lembro quando teve aquele interrogatório dele no Senado, sabe? As respostas que ele dava eram muito boas. E tem até, eu lembro dos memes que saíram, que maravilha. Ele falava que ele era um réptil. Comparando ele com o robozão, sabe? Aquele cara meio robotizado falando, né? Mas enfim, esse que é
Esse que é o problema. Esse ano teve até uma multa na Apple, porque a Apple, não sei se quem está ouvindo a gente tem o iPhone ou o Mac, não sei como que funciona, mas assim, existe a loja da Apple, né, que é a App Store, e a Apple foi multada porque o que ela estava fazendo? Quem quisesse colocar itens para vender na loja dela, já é um preço fixo, já existe um preço tabelado que é só colocar. Eles estavam cobrando 30% a mais desses terceiros para colocar os aplicativos. Ou seja, ou você me paga 30% a mais, ou você não coloca na minha plataforma, que tem uma visibilidade muito alta. Então eles foram multar. Eles criam uma plataforma, não cobram praticamente nada, ou reduzem muito a cobrança para criadores, né? E aí quando isso difunde, atinge a todos, aí eles falam, bom, a partir de agora então eu vou te cobrar, né? É mais ou menos nesse sentido. Perigo dos monopólios, cara, por exemplo, eu uso muito aquelas nuvens, né? Hospedagem em nuvem, e essas grandes empresas já tiveram essa corrida por desenvolver esses aplicativos nas nuvens e tal. E vira e mexe, aparece lá, eu recebo simplesmente um e-mail, né? Eu uso uma dessas empresas, e eu recebo um e-mail dizendo, olha, a partir de agora, a mensalidade ou anuidade, né? Que nos Estados Unidos se cobra anuidade, ela vai ser de tanto, ponto, né? E é um aumento, por exemplo, considerável, coisa de 20%, 25%. E aí, simplesmente, você tem que aceitar, né? Porque ou você tira tudo aquilo que você já tem hospedado lá, que é um trabalho danado, você já gastou dinheiro com isso, então você acaba aceitando. Como são valores pequenos, você acaba aceitando. Mas se você for entender o que está acontecendo lá, são empresas que, por ter uma grande quantidade de consumidores, né, ou de clientes, assim dizer, elas acabam testando, elas colocam um valor a mais porque sabe que o serviço que elas oferecem é um serviço excelente e os concorrentes estão, enfim, a possibilidade de eles continuarem nesse mercado é muito pequena porque são concorrentes que atuam somente nesse segmento, né? Criou-se essa definição enquanto essas empresas elas atuam nesse segmento e em diversos outros, entende? Criou-se essa definição de nuvem, mas, cara, nuvem nada mais é do que um computador bom que você vai colocar suas coisas lá. E agora adivinha, quem tem dinheiro consegue manter, criar, expandir esses servidores, né? E acaba concentrando cada vez mais esses mercados. E para eles o custo é muito baixo. Claro, eu trouxe aqui, teve um artigo que até foi você que me indicou a leitura, que foi publicado no site, né, no portal do MIT, e que fala assim, discutindo esse assunto, claro, foi muito falado internacionalmente, mas principalmente dentro da imprensa norte-americana, né, estadunidense, discutindo possibilidades, né, diferentes de quebrar monopólios. Então, é possível conseguir reduzir a força dessas grandes empresas sem necessariamente quebrar monopólio, sem necessariamente forçar elas a se desmembrar? Tinha algumas possibilidades, por exemplo, que é interessante, vale a pena comentar. A primeira delas que é dividir os dados dessas grandes empresas com as pequenas. Concorda? Faz sentido, né? Sim. Elas concentram tamanha quantidade de dados de usuários, que por sinal é aquilo que é vendido e serve para publicidade, enfim, de empresas que queiram divulgar de uma forma bastante personalizada. E se obrigar elas, por exemplo, a oferecer uma parte desse dado para os novos agentes? Né? Concorda? O que você acha disso? Cara, eu acho interessantíssimo, porque você meio que desamarra isso da mão da grande empresa, porque na verdade é isso que interessa, né, para essas pequenas empresas. Essas pequenas empresas nunca vão conseguir criar um banco de dados se elas não tiverem usuários, porque os usuários estão todos nas empresas maiores. Então, se você meio que faz essa transferência à força, você cria um patamar de igualdade nesse aspecto, sabe? E aí elas acabam também recebendo um pouco de investimento em anúncio, né, em publicidade, fundamental. Outra coisa, por exemplo, não deixar com que essas grandes corporações elas usem a sua presença no mercado em favor de si mesmo para crescer ainda mais, né? Talvez uma forma de não necessariamente desmembrar essas empresas, mas é tentar barrar, sabe? Fechar um pouco os ramos que ela pode atuar, sabe? Essa lei antitrust presta um puta de um serviço para isso. Claro. E outra coisa que é interessante, que vale a pena comentar e também tem nesse artigo, é o seguinte, impedir que quando você queira, vamos supor, sair do Facebook, e você possa, por exemplo, transferir os seus dados. Isso não acontece, né? Transferir os seus dados de lá para uma outra plataforma. Sabe quando a gente compra um celular novo e aí você quer pegar aquilo que já estava no celular antigo e passar para o celular novo? Hoje você consegue fazer o download dos seus dados, só que você não consegue colocar em outra plataforma. Então imagina se você pudesse, por exemplo, sei lá, você está no Facebook e você quer postar no Twitter, entendeu?
Você tem que fazer o quê? Você tem que sair do Facebook, entrar no Twitter, postar, sair e voltar pro Facebook, entendeu? Agora, e se você pudesse, enquanto você está naquela plataforma, você, de alguma forma, um uso compartilhado, enfim, alguma nova possibilidade, você também fazer uma postagem no seu Twitter. Ou você conseguir pegar os seus dados, as suas postagens numa rede social e transferir para outra concorrente. Isso não existe. Se você abandona essa rede, você perde todos os seus dados que estavam lá, né? Hoje, a única probabilidade de acontecer isso é se uma comprar outra. Né? Como faz o Instagram, por exemplo. Se você posta uma foto no Instagram, você automaticamente pode escolher postar no Face. Só que são duas empresas que não são concorrentes. É um grande exemplo, né? Só que lá a diferença é que, como é a mesma empresa, então não cabe nesse sentido. Bom, é um assunto que rendeu bastante essa semana, principalmente na imprensa internacional, especializada em tecnologia, então é um assunto que acho que vale a pena aí os ouvintes ficarem atentos, discutir um pouco sobre isso, porque pode ter implicações no uso da sua própria rede social, né? Quando eu era mais jovem, eu usava o chamado Orkut, não sei se vocês lembram do Orkut. Nossa, era um paraíso. Simplesmente não aguentou concorrência com a Facebook nem quebrou. Vendeu, né? E aí, obviamente que a gente imaginava que tivesse uma outra que surgiria no lugar, lembra? Mas desde então não apareceu. Elas acabaram surgindo outras formas de empresa, como redes sociais apenas de fotos, redes sociais de textos curtos, mas a grande rede social mesmo, que substitui o Orkut, está até agora, e está cada vez se fortalecendo mais. Né? Desde então está ganhando mais dinheiro e mais dinheiro, né? Porque em 2012, né, que eu falei que a empresa valia 104 bilhões de dólares, hoje esse é o ganho anual do Facebook. Pois é. Então, imagina só, como é que você compete? E lembrando também que não é só a Facebook, né? A Google, por exemplo, a Amazon, a Microsoft já passou por isso. Então, é uma coisa que acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos. Querendo ou não, nós acabamos recebendo essa notícia com um pouco de cuidado, porque isso pode interferir na forma como nós fazemos uso dessas plataformas, né? Esperamos que isso sirva para que essas empresas tenham uma responsabilidade, sabendo que elas estão lidando com coisas sensíveis, que são dados pessoais, né? De alguma forma, também saber que a justiça norte-americana está problematizando essa questão, né? Não, você precisa ter um protagonismo de alguém, de algum estado em relação a isso, senão não vai ter limites. Por exemplo, o Facebook estava querendo lançar a criptomoeda dele, ou seja, ele estava querendo colocar a moeda do Facebook como moeda de troca, sabe? Eu lembro que ele tentou na Índia, e aí na Índia eles faziam como se fosse um laboratório, e aí o andamento que tivesse lá tentaria colocar em outro local, sabe? E o projeto existe ainda, só que eles não estão fazendo isso porque hoje eles estão tendo que se preocupar em relação a essas leis antitrust, entendeu? Por isso a importância de ter mais e mais leis em relação a isso. E agora outras grandes empresas também, né, como aquela chinesa, TikTok. E essa empresa chinesa está crescendo muito, também está preocupando a concorrência. O Zuckerberg comentou naquele áudio sobre a intimidação que está sofrendo, né, em termos de alguns países que o Instagram e o WhatsApp não conseguem ter tanta entrada, mas a TikTok está conseguindo. Então, nós estamos vendo aí uma grande mobilização, né, global dessas grandes empresas de tecnologia da informação para tentar ganhar cada vez mais mercado. E a gente espera que isso seja, obviamente, algo positivo, mas também temos que ficar sempre atentos. Né? Bom, eu acho que isso a gente consegue fechar, então, esse podcast. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e a gente se encontra na próxima. Gente, vejo vocês na próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abração.